Salve, salve, rapaziada! Estamos aqui de volta com a continuação da história do nosso Destruidor de Mundos. E mano, essa história realmente está muito boa. Então já deixa o like e se inscreve para acompanhar essa história. E o capítulo de hoje começa com o nosso prota sem ter ideia do que estava acontecendo. Ele ouviu a figura à sua frente dizer Del. Eventualmente ele percebeu que a figura realmente estava chamando o seu nome. Ele ficou surpreso e devagar abriu os olhos. Diante dele estava Helen, a maga de cura de alto nível. Perguntou se ele estava se sentindo melhor agora. Ele ficou surpreso e logo tentou se levantar, mas a Helen o impediu. Ele perguntou onde estava e Helen respondeu que ele estava na sala de recuperação. Helen insistiu para que ele continuasse deitado. Luen disse que estava só um pouco tonto, mas que podia sentar. Ele se perguntou se tinha desmaiado e se lembrou do que tinha visto antes, achando tudo muito vívido. Ele perguntou a Helen há quanto tempo estava desacordado. Helen respondeu que já fazia quase o dia todo. A Helen falou para ele que era sorte que não tinha sido pior e que Deus ainda ajudou ele. Ele perguntou para Helen se estava tudo bem agora. A Helen explicou que ainda precisavam verificar melhor, mas até agora o Luen parecia bom para alguém que tomou um raio. Ela disse que ele não tinha queimadura, nem ferida, nem órgão danificado. Ela nunca tinha visto nada igual. Até o Luen ficou pensando como isso era possível, porque um raio é uma magia assustadora que queima o corpo todo em 1 segundo. E ainda mais, ele tomou um golpe direto. É um mistério como ele tá totalmente bem. Alguém entrou no quarto. A Helen disse pro Luen que já que o professor tá lá, ela ia sair para investigar melhor os resultados. Ela pediu para ele ligar para ela assim que algo estranho acontecer. O H. perguntou como ele estava se sentindo e ele respondeu que estava tudo bem. O H. comentou que era bom saber disso. Ele informou o Luen que teve uma reunião de professores sobre aquele incidente e depois mencionou que o Mikhails ia ser expulso por usar magia ofensiva com intenção forte de matar e espalhar rumores falsos sobre o chefe da família Ardell e pelo tratamento injusto e bullying em relação ao Luen. Todos esses atos levaram ao veredito. Luen respondeu que também bateu no Mikhails e Riddle comentou que ele também vai ser punido. Levando em conta esses fatos, ele vai fazer 1 mês de serviço voluntário na academia. Luen aceitou isso sem protestar. Riddle perguntou se Luen tinha o artefato. Luen ficou confuso e respondeu que não, já que se ele tivesse, ele não teria sido intimidado assim. Riddle respondeu que pela raridade e valor do artefato, o chefe da família Ardell já teria usado para seu povo. Luen estava curioso sobre por que Riddle perguntou isso. Riddle o encarou e em sua mente lembrou como uma luz vermelha envolveu o corpo de Luen antes do raio atingir Luen. Para Riddle, parecia que um artefato de alto nível estava protegendo Luen, que desviou da magia do Mikhails. Luen perguntou sobre o que Riddle estava falando e então percebeu que isso poderia estar relacionado ao sonho que ele teve. Ele duvidou daquele pensamento. Aí respondeu a Riddle que não entende o que aconteceu, mas tem certeza de que não tem um artefato. Riddle insistiu para Luen descansar mais. Na cabeça de Luen, ele contou para o professor a verdade, que não fazia ideia do que tinha acontecido, mas o professor não disse mais nada, o que deixou Luen curioso sobre o que o professor estava pensando. Luen continuou pensando na experiência que teve, que não dá para diferenciar de um sonho, e naquela voz estranha também. Ele se lembrou que alguém tinha falado sobre um Draka, o destruidor do mundo e o jogador. Ele estava tentando pensar em mais uma coisa, aí lembrou que era a janela de status. Assim que ele falou isso, ela apareceu na frente dele. Ele ficou realmente surpreso e saiu correndo. Não conseguia acreditar que era real. A Helen se aproximou para ver se ele estava bem, achando que ele não estava se sentindo legal. Mas o Luen apontou para a tela na frente dele e perguntou se ela também conseguia ver. Ele descreveu a coisa azul que estava na frente dele. Confusa, já que não tinha nada lá, ela perguntou de novo se ele estava bem. Ele estava nervoso porque ela não conseguia ver. A tela azul mostrava o nome dele e, embaixo, a descrição de ser a encarnação de Draka, o destruidor do mundo. Depois, falava de um artefato de Draka que pode invocar a janela de status e aumentar o poder sem limites através de missões. A força dele é 150, agilidade 100 e sabedoria 1550. Aí ele entendeu que essa tela só era vista por ele e percebeu que Helen ainda estava lá. Então ele decidiu dar uma desculpa. Primeiro, ele disse que devia ter se enganado. Helen deu uma risadinha e falou que não tinha graça. Ela disse que o resultado era perfeitamente normal e que ele podia voltar para o seu dormitório. Nosso garoto agradeceu a Helen. Luen refletiu sobre o que aconteceu, percebendo que estava perfeitamente normal mesmo depois de ter sido atingido por um raio. Então, a afirmação de que ele era a encarnação de Dra-A, o destruidor do mundo, ecoou na cabeça dele. Ele também se lembrou do homem de olhos vermelhos que ele encontrou no espaço sideral e agora ele tem uma janela de status que só ele consegue ver. Ele ficou pensando que o artefato do mágico de Draka que tinha sido transferido para ele. Mais tarde naquela noite, do lado de fora da área de treinamento, outra janela estranha apareceu na frente dele. Ele ficou confuso sobre o que significava missão.
A tela azul mostrava uma missão repetível. Seus golpes de soco e chute, além do giro, estão em 0 de 100. Ele recebeu uma notificação dizendo recompensa, planta de força 10 e habilidades desbloqueadas. Ele pensou em como socar e chutar é tudo relacionado à força. Ele se perguntou como isso iria ajudar um mágico como ele, mas reconheceu que não era hora de desconfiar. Decidiu tentar primeiro. Ele deu um soco e o contador subiu para 1 em 100. Depois ele socou de novo, e agora estava 2 em 100. Isso fez ele sorrir, já que o número estava aumentando. Ele pensou que desse jeito logo ia alcançar a meta. Ele deu mais um soco, mas o contador ficou em 2 em 100. Ele olhou para a tela e percebeu que não tinha aumentado, o que o fez concluir que isso não é considerado um sucesso com um erro sequer. Ele estava animado para fazer tudo certo. A noite tinha ficado ainda mais escura. Luen estava ofegante, parecia exausto, mas estava feliz por ter terminado. A janela de status apareceu e mostrou que a missão tinha sido concluída. Ele ganhou mais 110 de força e habilidades foram desbloqueadas. Ficou curioso sobre essas recompensas, então percebeu algo. Sentiu uma sensação estranha, algo suave percorrendo suas veias. Ele notou que era algo mais fundamental que mana. Aquela sensação fez ele ter certeza de que tinha ficado mais forte. Ele queria conferir, então desferiu um golpe poderoso. Luen ficou radiante. A força que entrou na magia tinha aumentado muito. A velocidade, a resistência do ar e o poder destrutivo, tudo definitivamente tinha mudado em relação ao que era antes. Ele percebeu que sua força fundamental realmente tinha aumentado. Então ficou curioso sobre a outra recompensa chamada desbloqueio de habilidade. Ele mandou a janela de status aparecer, que exibiu detalhes sobre o Círculo da Força, habilidade passiva que substitui mana por força. Os círculos de mana serão trocados por círculos de força, e a partir daí, toda a mágica será afetada pela força do jogador. Trocar os círculos de mana por círculos de força é novidade para ele, e ele se perguntou se isso significava que sua mana seria substituída pela sua força. Todos que sentem e estudam mana têm um círculo ao redor do coração. O círculo de mana desempenha um papel importante na liberação e fortalecimento da mana, aumentando em número dependendo da profundidade da mana e da quantidade de mana que o mago consegue controlar. Luen tinha 4 círculos de mana, muito mais do que as outras crianças da sua idade, mas por causa da sua deficiência, era como se não tivesse nenhum. Luen ficou surpreso quando o círculo de mana realmente desapareceu, então percebeu que a força que estava girando loucamente no lugar dele era o círculo de força. Um círculo de força no lugar de um círculo de mana. Não pode haver um mago sem um círculo de mana. Ele ficou pensando sobre o que aconteceria com ele em relação ao novo círculo, que não consegue fazer o que o círculo de mana faz. Ele ficou triste com a ideia de como seria a vida dele como mago. Acabaria assim, mas Luen era resiliente. Ele pensou consigo mesmo que era cedo demais para se sentir para baixo. Queria testar primeiro. Ele fez uma bola de fogo e ficou surpreso com a rapidez com que aconteceu, além de ser forte também. No momento em que viu o tamanho da sua bola de fogo, percebeu uma coisa. Era o poder de um artefato, porque a magia tem um princípio básico de ativação, leva cerca de 10 segundos antes que a magia seja liberada, mas conseguir pular essa etapa e criar uma bola de fogo só com o poder que ele tinha dentro do corpo, isso é poder de um artefato. Então algo chamou a atenção do Luen. A tela azul mostrava sobre o Mágico da Loucura, que é um método de magia criado pelo Draka, que tinha dificuldades em liberar mana. O Luan pode atacar os inimigos carregando magia no corpo dele e também pode atacar imbuindo magia no corpo. Ele não é afetado pela magia lançada sobre ele, e a força dele é somada ao ataque mágico. Além disso, o dano mágico dele também causa dano físico adicional. O Luen ficou pensando em como ele faria para carregar magia no corpo e se perguntou se, por acaso, isso seria possível. Um cara chamado Draka tinha um distúrbio de evocação parecido com o dele e lutava se imbuindo de magia nos punhos e nas pernas. Isso deixou o Luen curioso sobre como, raios, o Draka conseguiu pensar em algo assim. Então apareceu uma nova missão. A tela azul mostrava uma tarefa que dizia que ele tinha que demonstrar o método. Luen foi encarregado de usar a força, o círculo e a força para atingir um alvo físico. Depois que ele leu isso, ficou olhando para o alvo de prática na frente dele. Ele nunca tinha pensado nesse método antes e ficou pensando sobre isso. A ideia de se tornar um mago com aquele método, nosso protagonista tentou e lançou a bola de fogo em direção ao alvo. Ele atingiu o alvo com o punho coberto de chamas e ficou satisfeito por ter funcionado. Ele completou a missão e, como recompensa, ganhou mais 110 de força. Estava exausto e caiu de bunda no chão, foi se deitar. Ele estava feliz por ter conseguido e a missão finalmente tinha acabado. Lembrou de como falhou na hora de liberar a magia várias vezes, mas agora com o punho finalmente teve sucesso. Ele ficou se perguntando que tipo de pessoa é o Draka para conseguir bolar esse método. O Luen queria investigar isso, mas o corpo dele estava pesado. Aí ele ouviu alguém comentando sobre ele dormindo ali.
A pessoa achou que o Luen estava treinando até de madrugada e ficou se perguntando se devia acordar o Luen. Já era de manhã e o Luen ainda estava dormindo no chão. Isso fez quem viu ele se perguntar se ele estava morto, mas a outra pessoa disse que era impossível, já que o Luen estava bem mesmo depois de ter levado uma pancada. Luen, meio drogue, começou a acordar por causa do barulho. Tinha uma multidão em volta dele e todo mundo ficou surpreso quando ele levantou de repente. Ele bocejou e agiu na boa, perguntando por que todo mundo estava ali. Para surpresa geral, Luen perguntou se era a primeira vez deles vendo alguém dormir ao ar livre. Um estudante respondeu que, na real, era isso mesmo, ainda mais um nobre que dormiu fora e deixou o conforto dos dormitórios. O estudante perguntou se Luen tinha bebido ou algo assim, e Luen respondeu: bebido? Que nada, não bebi nada. Ele explicou que estava só exausto quando caiu no sono. Todos ficaram surpresos com a atitude do Luen. Sentiram que ele tinha mudado? Aí um aluno notou o espantalho quebrado, só restaram fragmentos com cinzas, e eles se perguntaram se foi o Luen que fez aquilo, mas acharam que era impossível. No dormitório da academia, Luen foi recebido pelo colega de quarto, um cara loiro com olhos vermelhos chamado Jason Damon, que estava no 6º ano da academia Ignet. Ele estava escovando os dentes quando perguntou ao Luen se ele ficou do lado de fora e só estava voltando agora. Jason estava curioso, já que Luen geralmente não sai da academia. Luen disse que ele não precisa saber. Jason é o filho mais velho da família Damon, famosa por fundição e mineração de metais. E Luen, que era tratado como um perdedor na academia, era tratado bem por Jason. Jason brincava com ele, perguntando se ele tinha saído com alguma garota e passado a noite fora. Luen descreveu Jason como um lunático, doido por álcool e garotas, que frequentemente saía da academia de forma secreta. Jason tinha uma vibe amigável quando chamava Luen de pirralho e o provocava, perguntando se ele finalmente tinha conseguido algo. Depois de levar um raio, ele se recompôs e pediu pro Luen contar tudo em detalhes. O Luen, brincando, jogou as roupas sujas no Jason enquanto avisava que ia tomar banho. O Luen se sentiu bem ao entrar na banheira e lembrou de checar a missão adicional. Ele falou a palavra missão e a janela azul apareceu mostrando uma missão repetível chamada treino de corpo. Era basicamente a mesma coisa da janela anterior, só que o número de vezes que ele precisava realizar as ações agora estava dobrado. O Luen percebeu que as recompensas continuavam as mesmas, mas a quantidade de treino tinha dobrado. Ele se perguntava se isso continuaria a dobrar no futuro. Como ele esperava, não era fácil, mas não perdeu o ânimo, já que isso o ajudaria a se tornar um mago. Ele lentamente se imergiu na banheira. Um mês se passou desde então e ele treinou duro, já que a missão repetível podia ser completada uma vez por dia. Mas, ao contrário das recompensas fixas, o treino necessário estava aumentando dia após dia. Se um dia passasse sem completar a missão totalmente, o progresso dele era resetado para zero, então ele se garantiu de não perder nenhum dia. Ele pensou em uma coisa boa sobre isso, que era a exigência de não passar de 3.000 vezes cada um. Ele sabia que se fizesse mais do que isso, teria morrido fazendo as missões. Ele continuou a treinar, a janela azul apareceu e agora o soco dele estava em 3.000, acima de 3.000, o que foi marcado como completo. O mesmo aconteceu com o chute e o chute giratório também. E como ele completou a missão, ganhou a recompensa de força mais 10. Ele treinou. Todo dia, há um mês, foi assim. E ele até ganhou uma nova habilidade, uma habilidade passiva chamada Artes Corporais, que aumenta as capacidades do corpo e movimentos mais fortes e elaborados se tornam possíveis dependendo do nível de treino dele. Era um dia ensolarado na academia, e os alunos estavam fofocando sobre como o Luen parecia esquisito ultimamente. Isso porque o Luen era alguém que nem piscava na aula, mas agora ele tá dormindo durante as aulas. Outros alunos também perceberam que o Luen praticamente vive no hall de treinamento o dia todo. Só viu praticando chutar, um aluno mandou os outros deixarem o Luen em paz, já que não era a primeira vez que ele agia de forma estranha. Esse aluno achou que o Luen devia estar tentando superar o problema dele, mas acreditava que não ia dar certo de qualquer jeito. E assim, nos últimos meses, o Luen vinha completando as missões e também correndo atrás de pistas sobre o Draka, mas não conseguiu encontrar nenhum mágico chamado Draka em registros históricos. Além disso, ele não conseguiu achar nenhuma janela de status de jogador do Destruidor de Mundos. Nenhuma pista para qualquer um desses, ele ficava se perguntando quem era realmente o Draka. Ele abriu a janela de status e viu que sua força estava em 470, agilidade em 100 e sabedoria em 1550. Enquanto olhava para isso, continuava pensando na pessoa que lhe deu esse poder. Alguém o chamou. Era o Jason, que tinha notícias para o Luen. O Luen não fazia ideia do que estava acontecendo, então o Jason comentou sobre por que ele estava ali, tranquilo, lendo livros. O Luen perguntou se tinha acontecido algo grande e o Jason disse que o chefe da família Ardell estava lá. Luen estava confuso, então Jason reformulou e disse que o pai do Luen estava ali, o que fez Luen correr em direção ao pai. Ele imediatamente chamou a atenção do pai, que ficou super feliz em vê-lo. Eles se acomodaram em uma sala para conversar. Luen comentou que já se passaram 6 anos desde que ele foi admitido na academia, quando tinha 10 anos.
Ele perguntou se o pai estava bem todo esse tempo, e o pai respondeu que sempre esteve bem. Luen perguntou sobre a Lena, sua irmã mais nova, e o pai contou que a irmã agora está toda crescida. Ela tem aprendido a esgrima, e disse que é para proteger o irmão mais velho, que é fraco. Luen, envergonhado, comentou que o pai falou que a Lena sempre foi ousada. Luen chamou o pai e disse que está tudo bem. O pai perguntou o que ele quis dizer. Luen explicou que está bem, que não está machucado fisicamente nem emocionalmente. O pai ficou em silêncio tomando um gole de chá. Depois, ele contou a razão da visita à academia. Era para perguntar se Luen queria desistir da academia e que se tá difícil para ele pode voltar pro território dele. Ele sabia que o filho tinha aguentado muita dificuldade e coisas que não podia falar. Luen admitiu que sabia porque o pai foi para a academia depois de 6 anos, mas disse pro pai que tinha encontrado um jeito. Agora ele pediu pro pai fazer uma promessa com ele, e o pai ficou curioso. Luen disse que na próxima prova ele ia ter um bom resultado na prática. Com uma expressão séria, Luen contou pro pai que em troca, se ele falhar dessa vez, vai fazer o que o pai quer, depois de ter prometido que ia tirar uma boa nota na prova prática. O pai, que entendeu a determinação dele, voltou para a fazenda depois de terminar a conversa. E aí, finalmente, chegou o dia da prova tão esperada. O professor pediu a atenção de todos e avisou que era o dia da prova de introdução à magia. Ele lembrou que qualquer atividade ilegal resultaria em reprovação. A prova começou, e a avaliação da escola é dividida em escrita, e os exames práticos que são divididos em 4 partes: medição do poder mágico, combate real e combate 1 contra 1. Luan, que tem um distúrbio de evocação mágica, tirou notas perfeitas nas provas escritas nos últimos 6 anos. E desta vez Luan tinha certeza de que seria diferente, já que ele com certeza ia ficar em primeiro lugar no exame prático, depois que todas as provas escritas acabaram. Eles começaram o exame prático de verdade depois de alguns dias de operação. Alguém chamou o Luen, era o Jason Damon. O Jason disse que ele já estava estressado há um tempo. Então o Jason perguntou se o Luen tinha algum plano para o exame prático. Ele contou pro Jason que ia tentar abordar o exame de um jeito novo. O Jason ficou animado e pediu para confirmar se o Luen realmente tinha encontrado uma maneira. Aí alguém chamou o Luen e perguntou o que ele estava fazendo lá. Isso fez o Luen e o Jason virarem a cabeça para ver quem era. Um bully loiro disse para ele que era inútil para ele fazer o exame com o corpo dele, já que ele tem o transtorno de evocação. O Luen perguntou por quê e disse que tá lá para fazer o exame. Esse aluno deu um tapinha no ombro do Luen e falou que é aluno nota 10. O conselho que ele poderia dar para alguém que já reprovou no exame prático 6 vezes, tipo Luen, é para desistir ao invés de ir lá e se humilhar. O Luen sorriu sarcástico e disse que o conselho não é muito útil, mas o cara não parou e falou que o Luan pode estar entendendo errado algo, já que alguém com um transtorno de evocação mágica como ele não conseguiria fazer a prova direito. Isso começou a irritar o Luen, que ficou se perguntando o que estava acontecendo com aquele idiota. O cara ficou se perguntando o que estava acontecendo com o Luen. O Luen costumava agir tímido perto dele, mas agora estava confiante, e isso deixou o cara irritado. Ele disse pro Luen que ia acabar com ele na prova de combate 1 contra 1 mais tarde, então o Luen deveria se preparar. A primeira prova prática é de mira, e o nome oficial é prova de derrubada de múltiplos alvos. O método da prova é simples, um exame para ver quantos alvos conseguem ser derrubados de uma só vez. Mas, diferente dos outros anos, o exame deste ano teve um nível de dificuldade maior, com os alvos se movendo o tempo todo. O instrutor anunciou que o Herc derrubou um alvo, enquanto a Angélia não conseguiu derrubar nenhum. Por causa disso, a média foi péssima. Aí teve um cara que derrubou 4 alvos e outro aluno que derrubou 3. Os instrutores comentaram que o resultado tinha saído ruim depois de aumentar um pouco a dificuldade. Um dos professores disse que a qualidade da turma de formandos está bem ruim. Um professor disse que ainda é cedo para ficar desapontado e que a vez do Michaels vai chegar, então eles deveriam aguardar por isso. O professor que falou isso é o professor Elite, que ensina a fazer poções mágicas e é tio do Gary Hill. Ele anunciou que o Michaels está prestes a sair. O Michael ia fazer a prova, mas estava pensando em se exibir para Luen. O Michaels nem tinha ideia do que o Luen estava planejando. O instrutor mandou o Michael começar, ele estava determinado a mostrar a diferença nas habilidades deles. Com apenas um ataque, ele acertou vários alvos em movimento ao mesmo tempo. Os alunos que estavam assistindo ficaram impressionados e acharam que o Michael ia ficar em primeiro lugar de novo. O professor Elric estava satisfeito e orgulhoso. Comentou como a performance do Michael é digna de ser chamada de o descendente da família Gary Hill. Ele perguntou aos colegas professores se eles concordavam que o Michael é o orgulho da academia. Ele acrescentou que o Michael com certeza ia ser o representante do grande festival este ano, e o velho disse ao professor Elric que já estava bom. Esse velho falou que o nível da graduação desse ano não vale mais a pena ser assistido. Esse velho é Tyrion, o atual reitor da academia, e um professor arquimago de 7ª classe. O professor sugeriu pro reitor que assistisse um pouco mais, já que é a vez do Luan agora. O reitor ficou surpreso ao saber que o Luan Ardell ainda tá na academia, e como isso prova a paixão dele, o reitor se interessou em assistir.
O Luan estava super sério, ele vê isso como uma grande oportunidade de testar sua força. O instrutor pediu para ele começar. Ele fez uma pequena bola de fogo na palma da mão e de repente virou uma grande chama ao redor dele. Os professores ficaram surpresos com a velocidade ridícula do feitiço. Os alunos não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Ao ver isso, Mikels deu um estalo e disse aos alunos impressionados que o Luin tem uma desordem de evocação mágica, e mesmo que ele lance 100 daquelas, é impossível acertar um alvo. Descreveu o Luin como um lixo inútil que não consegue fazer nada, mas o Luin de repente desapareceu do seu lugar, uma janela azul apareceu, indicando que a refração do tempo está ativa. Isso distorce e refrata o tempo por 30 segundos, e Luin ganhou uma aceleração igual a 200% da sua força, fazendo com que seus movimentos ficassem mais rápidos. Outra janela azul apareceu para informar Luin que ele está se movendo além do tempo distorcido e o tempo de recarga é de 5 minutos. Essa é uma habilidade que ele adquiriu recentemente, a refração do tempo. Isso o ajuda a se mover de forma anormal por 30 segundos para qualquer lugar que ele queira. Em outras palavras, Luin agora é um tufão. A barreira da área do exame parecia que o Luin tinha causado um estrago enorme na volta. Os professores ficaram boquiabertos, assim como os alunos. O Luin estava feliz com seus resultados. Os pedaços dos alvos quebrados estavam espalhados por toda a área. O instrutor anunciou que o Luin tinha acertado 27 alvos. Eles não podiam acreditar como o Luin conjurou a magia nas mãos e acertou os alvos ele mesmo. E 27 alvos garantiram a ele a maior pontuação da história daquele exame. Todos se perguntavam como o Luin conseguia se mover tão rápido e se ele realmente tinha acertado aquele alvo. O mágico Tyron Ignant bateu palmas e se levantou de onde estava sentado. Ele disse ao Luin que ele era incrível, então os alunos começaram a torcer e disseram que Luin era demais, e o parabenizaram. O Mikels ficou bravo e se perguntou como aquilo tinha acontecido. Por dentro, Luin estava feliz com as palmas e o reconhecimento que não tinha recebido nos últimos 6 anos. Seu coração estava quente de emoção, ele sempre quis sentir isso. Por hoje é isso, rapaziada, e ainda vai ter mais um. Vídeo no domingo, já que prometi a vocês nos comentários que ainda essa semana teria a continuação da obra do nosso mago, mas como eu não tive tempo de editar, está saindo hoje e amanhã no domingo. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima.